Não, a gente não desistiu e estamos aqui lançando o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Então, para você que estava aí acompanhando e achou que ia dar em nada, estamos aqui. Vencemos a procrastinação, vencemos a vida adulta. Vencemos os percalços que vieram aí nas últimas semanas e estamos aqui. Que vocês nem sabem, vocês vão acompanhar aqui, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu, que deu uma atrasada nesse primeiro episódio. Muitas coisas, muitas reviravoltas da vida adulta, né? Do nada a gente falou assim, não, vamos falar sobre crise e crises mais apareceram na nossa vida, como se a gente já não tivesse suficiente, né? Até porque foi por isso que a gente fez esse podcast. Então, pra você que ainda não conhece a gente, eu sou o Eric. Eu sou a Larissa. Eu sou um geminiano, ela é uma sagitariana, dois malucos que do nada decidiram lançar um podcast. Essa é a Mel. Essa é a Mel. Resolveu fazer uma pequena aparição Vem cá, especial. minha filha, deita aqui, ó. E já parando esse papo e começando a falar do que a gente veio falar aqui, que é o quê? Crise. E a primeira crise de todas, do nada eu pisquei e virei adulto. E aí você percebe que você tem uma série de caminhos e escolhas para fazer. Como dar conta de tudo isso, porque é muito diferente do que a gente estava esperando, né? Prometiam pra gente, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai sair de lá com um ótimo emprego, e pronto, daí sua vida tá resolvida, você vai comprar um seu carro, sua casa e vai... Não, calma, não é assim. Eu não sei também se isso era o que a gente esperava, né? E se alguém avisou, eu não escutei, me desculpa, tá? Se alguém teve essa tentativa, não funcionou. Provavelmente se a gente tentar avisar a próxima geração, ela também não vai escutar. Mas, pelo menos a gente tem a gente. Como ter coragem para lidar com esse tanto de reviravolta que a vida traz pra gente? Como que faz isso? Não tem, né? Não vem com manual de instrução. Do nada fala assim, tá, e aí? Eu reclamava muito que eu queria tomar as minhas decisões, eu queria ser independente. Uma boa sagitariana, né? Sempre quis muito independência. Ai, geminiano também é desse a gente jeito. é bem nessa vibe. E aí, quando eu me vi realmente sendo 100% responsável pela minha vida, eu falei assim, pô, talvez eu queria, às vezes, alguém falando o que eu tenho que fazer, tipo assim, ai, você não tem um passo a passo pra eu conseguir? E não tem, assim, tem algumas coisas e a gente vai falar sobre isso, né? Mas próximos episódios também não sejam... A gente também não dá pra falar tudo em um só, é muita coisa. Não cabe. É muita crise pra um episódio só, não tem nem como. E é daí que nasce o nosso projeto, daí que nasce esse podcast no canto da sala. Para vocês conhecerem um pouquinho da nossa rotina, dos nossos surtos, da gente compartilhar isso tudo com vocês e no cantinho da nossa sala. Que foi onde ele surgiu, né? Essa ideia surge de uma conversa durante uma crise nesse canto dessa exatamente sala. Neste espaço. Exatamente. Então sejam muito bem-vindos. Se sintam em casa também, a casa também é de vocês, não é só nossa, a gente tá aqui abrindo as nossas cabeças completamente perturbadas, cheias de crise e sem um pingo de ideia de como resolver. Nosso cantinho, nossa, né? Então a gente tá aqui, presença. Né, pra fofocar, para chorar junto, para reclamar junto, para tentar encontrar uma saída. Então a gente espera que em cada episódio a gente traga uma crise millennial ou alguma crise da vida adulta no geral, para compartilhar com vocês um pouquinho de como a gente lidou com aquilo ou como a gente tá lidando. Uhum. E sempre, né, sempre com o apoio das nossas pessoas incríveis que estão do nosso lado, os nossos amigos, a nossa família, né, que são pessoas, assim, importantíssimas. E sem eles, pra gente conversar e botar isso tudo aqui para tentar ver outras perspectivas e pontos de vista, eu acho que a gente não tinha conseguido conquistar tanta coisa. Até porque também são a primeira linha de defesa da nossa sanidade mental, quando as duas aqui estão em crise. São eles que seguram o rojão. Aqui a gente é plena, aqui a gente é tranquila. O que acontece no off... É melhor deixar no off. Hoje vocês perceberam que tá nessa dinâmica diferente só a gente, porque a gente quer apresentar um pouquinho pra vocês de como vai ser tudo isso, já trazer umas crises aqui, porque não estamos aqui pra perder tempo. Não estamos. E falando de crise, vamos começar com algumas? Vamos, já vamos lançar aqui, já vamos todo mundo surtar junto. Se deem as mãos. A gente meio que já falou, né? Daquela receita de bolo que falavam que a gente bastava estudar
e a gente ia ter um ótimo emprego. E aí você se depara com a realidade muito diferente, que como é que faz para conseguir um emprego assim, tão fácil? Não existe, né? Não tem essa realidade. Não tem como. Eu quero saber quem inventou essa FIC, que eu vou atrás dessa pessoa. Que não é possível. Fui só eu que escutei isso? Não sei. Porque me falavam muito, principalmente na época do vestibular. Tipo assim, não, você tem que estudar. Você tem que... Aqui em Vitória, você vai fazer uma boa faculdade e aí você vai sair de lá com um ótimo emprego. E tipo assim, principalmente aqui em Vitória, né? Que a gente também... Eu, pelo menos, né? Eu fiz meu ensino médio aqui, acabei... Né, só tendo a opção de ir em faculdades aqui. Assim, já era muito limitado, pelo menos na minha época, eu não sei como tá hoje, né? Mas pra mim, pelo menos, as opções eram muito limitadas do que eu podia escolher pra... Tipo assim, o que as pessoas falavam que eu podia escolher pra ter um futuro ali garantido. Um futuro promissor. Realidade. Esse futuro garantido, a não ser que você seja herdeiro, que não é nosso caso, aí... tem um futuro garantido. Agora, tirando, sei lá, médico, não sei. Tô falando merda? Talvez. Mas assim, não existe essa receita de bolo. Fiquei chocada quando descobri. Achei que tivesse, achei que fosse mais fácil. Mas não. Mentiram pra mim. Iludidas. E aí, quando você vai lá, batalha, e você consegue o teu emprego, você tem que se desdobrar. Você tem que entregar o dobro do que você pode. E ser o melhor o tempo todo. E aí, como é que você faz? Eu acho que o primeiro choque é quando, tipo assim, pra mim pelo menos já foi quando eu comecei a procurar estágio, né? Que as qualificações eram completamente absurdas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu preciso já ser formada e ter 2 anos de experiência pra uma vaga de estágio? Como assim? Sabe? É uma parada completamente fora da realidade. E aí, durante muito tempo, tipo, a minha maior preocupação era conseguir um emprego. Eu achava que depois do emprego ia estar tudo certo. Aí a gente entra e é simplesmente explorado. Entendeu? Você acha que tá tudo resolvido na sua vida e aí você recebe um chefe. Aí você tem que lidar com o chefe. Aí o pessoal que trabalha com cliente, meu Deus. Atendimento ao público, olha... Meu Deus. Eu admiro muito vocês que conseguem, tá? Porque não é pra mim. Enlouquecedor, como você não quer ter crise trabalhando com cliente? Não tem como. Não dá. E aí você fica lá, se desdobrando, entregando tudo de si, e aí isso vai esburrar para sua vida pessoal. Então, outra crise é como encontrar o balanço, o equilíbrio para ser saudável entre a sua relação com o seu trabalho e a sua vida pessoal, sua vida social. Não deixar que isso ultrapasse os seus limites, deixar que coisas simples da sua rotina deixem de ser feitas. Você se alimentar, você beber uma água, você fazer um intervalo para, enfim, tomar um ar que seja. Sabe, é importante a gente também respeitar o nosso espaço, o nosso tempo, o nosso limite. Nossa, mas falar isso para uma geração que foi atrelada o seu valor ao quanto a gente produz, né? E aí você conseguir, depois, né, se você passou por essa crise, né, de conseguir o primeiro emprego e tal, e aí depois que você tem essa oportunidade, tipo, você fica pensando, caraca, eu não posso perder isso por nada. E aí é quando, se você não tem uma baliza ali e tal, é quando você pode passar do seu limite, passar da linha. E aí, meu querido, infelizmente pra você, que é triste. A gente já teve nesse lugar, então a gente sabe muito bem o quão importante é encontrar esse equilíbrio e batalhar todo dia. Isso é uma luta diária, a gente sabe bem, né? Porque, como a Lari falou muito bem, a gente vem dessa cultura do imediato, então a gente também se cobra muito e quando você percebe, você não deita para descansar porque a sua cabeça tá lá no trabalho, pensando naquela demanda que você tem que entregar no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, então... As ansiosas vão entender. Alô, time das ansiosas. E aí, eu falando do meu lugar, né, já vou explanar mais o meu mapa aqui, porque eu tenho ascendente e lua em Capricórnio. Então eu sou muito da que gosta de um trabalho. Dá até asco de falar isso, né? Tipo assim, daquelas pessoas que eu, né, me considerava até um tempo atrás workaholic.
Já tô livre disso, trabalho todos os dias pra parar de ser. Mas, cara, é muito ruim você ter tudo que você percebe de bom em você atrelado ao seu trabalho, sabe? Porque é só uma área da sua vida, isso é só um pedacinho do que é o seu todo, não tem como, é muito ruim quando você desequilibra tudo isso e foca exclusivamente nesse pedacinho, assim. A gente sabe que o trabalho hoje consome grande parte da nossa rotina mesmo em relação a tempo, não é propriamente dito. Mas é muito importante, como a Lari disse, não focar só nisso. Por mais que demande a maior parte do nosso tempo, tipo, a vida é muito mais do que isso, sabe? A gente também precisa entender e buscar isso o tempo todo, de aproveitar o que a vida tem para dar pra gente, né? Tem uma série de outras coisas que às vezes a gente deixa ali de lado porque elas continuam acontecendo e a gente só deixa de perceber. Então é importante buscar isso também e revisitar sempre esses momentos e essas ideias, porque senão a gente pira, né? A gente surta. Muito. E outro disclaimer é que jamais a gente vai estar aqui falando que isso é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. Exatamente. Não é uma coisa simples. Eu sei que eu preciso balancear a minha vida. E aí, como um passe de mágica, tudo vai acontecer. Não espere. Se for assim pra você, por favor, me passa essa receita, porque pra mim... Nossa, manda pra gente que a gente tá aí correndo atrás. Pra mim não está sendo assim, não foi assim, foi com muita luta, desespero, sabe? Muita terapia, análise, bom demais. Muito bom. Façam, demais, quem puder, entendeu? Faça, é muito bom. Nossa, assim, aqui nós somos defensores da análise. Da terapia, da análise, da terapia, o que funcionar melhor pra você. E aí a gente vai entrando em outros dilemas, né? Porque a gente agora já tá lá, empregado, a gente tá tentando ali buscar o equilíbrio, mas a gente continua precisando se especializar, fazer uma pós, um curso. Administrar isso, as finanças, a casa. É surreal. Vários pratinhos que você parece... Vai tentar ali equilibrar. Exatamente. Aquela crise que parece que você tem que equilibrar todos os pratinhos, mas é real. Eu, pelo menos... contei isso pra mim e me aliviou, entendeu? Não sei se é verdade, mas eu tomei como verdade pra mim. Que até hoje eu não consegui equilibrar 100%. Tipo assim, acaba que tem momentos que a gente precisa sentir o que tá precisando mais ali da nossa atenção e o outro negocinho fica ali meio, né? Não que você vai largar 100%, isso é muito importante também, que eu fazia muito isso de largar tudo e focar muito em uma coisa só. Mas, querendo ou não, a gente acaba tendo que entender as nossas prioridades. Ai, com certeza. Isso é libertador. E se libertar dessa pressão social de ter tudo resolvido até os 30 anos. A sua vida tem que estar ali, ó, engatilhada, com um ótimo trabalho, com uma casa, com um carro, com tudo que prometem ou aspiram pra gente. Não, você tem que encontrar, tipo, a sua expectativa e atender a sua expectativa e a de mais ninguém. Tá? Porque no final do dia é você que tá pagando seus boletos. Então, assim, se libertar disso também é muito importante. E né? Também quem inventou que tem que ter tudo resolvido aos 30? Não, gente, a gente tem uma vida inteira a ser vivida por aí. A gente tem que parar com essa comparação constante, deixar que as pessoas coloquem a gente em lugares que a gente não ocupa. Eu sei que tem muita gente da nossa idade que se considera uma jovem senhora. E a gente tem que realizar, por mais que às vezes o coração seja um pouco. Tudo bem. Tudo bem na hora do rolê, entendeu? Querer voltar às 10 horas pra casa, a gente compreende. Um lugarzinho pra sentar. Não conseguir beber mais muito. De 2 cervejas se não tem ressaca no dia seguinte. Entendeu? A gente entende. Mas também, gente, tem, pelo amor de Deus, tem muita vida pela frente ainda, né? Se tudo der certo. E... Não dá pra achar também que a vida vai acabar porque a gente não atingiu certas coisas que a gente inventou na nossa cabeça, que a gente queria fazer até tal data. Isso não quer dizer que ainda não dá pra você fazer porque, sabe? Você pode fazer aquilo que você quiser na hora que você quiser. A gente já fez coisa o suficiente pra entender que tudo aquilo que a gente se propôs, a gente foi lá, fez e conseguiu. Então, os obstáculos que vierem, a gente vai conseguir contornar. Disso a gente sabe. Eu tenho fé em você, guerreira. E assim, o mais importante de tudo é que a gente
né, quer deixar mais claro que você não tá sozinho nessa, tá? A gente tá querendo criar esse espaço justamente para isso. Para fofocar, para chorar, para compartilhar desses surtos, porque quando a gente bota para fora, quando a gente conversa, tudo fica mais leve, a gente vê outros pontos de vista, a gente vê outras perspectivas, às vezes a gente tá tão focado naquilo ali que a gente não consegue ver o que tá acontecendo ao nosso redor. E tem tanta coisa incrível acontecendo e às vezes só da gente conseguir enxergar aquilo um pouquinho de fora, a gente já vai conseguindo lidar de uma forma diferente e vai ficando mais leve. E o que a gente faz muito aqui é falar. A gente fala mesmo, por isso que a gente quis abrir esse podcast. Porque já que a gente tá falando aqui igual as doidas dentro de casa, por que não abrir esse espaço para vocês compartilharem as dores, os surtos? Conversa com a gente. A gente tá aqui pra te ouvir. Sozinho. Ninguém solta a mão de ninguém, cara. Não. A gente quer ter essa crise compartilhada, sabe? Uma crise compartilhada é uma crise que a gente consegue ver de pontos diferentes, conversar. Ver se a gente encontra um alívio também no coração, né? Porque às vezes a gente só precisa reclamar também, que já tá bom. Mas antes de você ir embora, deixa aqui qual é a sua crise do momento, por favor. É alguma dessas que a gente comentou hoje? Você já tá numa crise avançada? Compartilhe. Vamos compartilhar aqui embaixo. Vamos segurar a mão de todo mundo. Vamos dar uma chorada. Também tá tudo certo. A gente tá se conhecendo. Não deixa essa conversa acontecer sozinha. Não é isso que a gente quer. Não é pra isso que a gente veio. Nem que seja pra deixar um emoji de bomba, tu deixa o emoji de bomba aqui, entendeu? Pra gente saber que você veio até o final. Parabéns, meu guerreiro, que escutou até aqui esse primeiro episódio, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio agora, né? Que logo mais já tá chegando aí, ó. Fica de olho. Um beijo!